Olá, turminha da 4TV, tudo bem, meus amores? Como é que vocês estão? Olha só, eu gravei esse vídeo para explicar para vocês a parte de história, certo? Então, vamos pegar o nosso livro, vamos lá para a história na página 78. Pegue o seu livro na página 78. Enquanto que você vai abrindo seu livro, nós vamos, você vai tomando aqui o conteúdo da história da última aula. Nós estudamos, então, os povos nômades, depois os semi-nômades, e as sociedades sedentárias, que é o que a gente começou a estudar na última aula. Lembrando, os povos nômades, eles trocam de lugar periodicamente em busca de alimento ou onde tem água, né? Os povos semi-nômades, eles trocam, fazem essa troca constante quando termina a água, em período de seca, né? Ou quando termina a alimentação para os seus rebanhos. Então, eles precisam trocar de lugar para encontrar alimento para os animais. Nós estudamos, começamos a estudar, então, a sociedade sedentária, que é aquela sociedade que fixa o lugar, né? Se fixa em algum lugar, né? Então, como nós temos a definição na página 76, que vocês podem acompanhar, quer voltar uma página para acompanhar, são aquelas sociedades que fixam residência num lugar com o objetivo de cultivar a terra ou criar animais domésticos. Assim, eles conseguiram, né, criar a sua subsistência, por subsistência, porque lembrem, antigamente, bem muitos anos atrás, não existiam indústrias como tem hoje, não existiam fábricas de alimentos. Então, se eles queriam comer uma batata, eles tinham que plantar batata, querem comer milho, tinha que plantar o milho. Quero comer um amendoim, tinha que plantar o amendoim, né? Esperar todo o processo de nascimento, crescimento, até a colheita para poder ter esse alimento. Então, nós vamos na página 78 e aí nós vamos verificar como que era esse processo de cultivo. Vocês podem observar ali na página 78 que tem uma imagem muito importante. A primeira imagem ali que aparece. Essa primeira imagem está mostrando uma espécie de irrigação. Lembrando que eu sempre falo, os povos antigos, eles se instalavam sempre perto de onde tinha água. Nós não tínhamos nós não tínhamos uma água canalizada como nós temos hoje. Eles precisavam se instalar próximos a rios para que houvesse esse abastecimento de água. Um exemplo é a nossa capital aqui, Porto Alegre. Vocês podem observar que o começo dela foi próximo do Lago do Guaíba, porque onde tinha água também, né? Mas principalmente ele facilitava também a chegada das pessoas e a saída das pessoas desse lugar. Então, as primeiras sociedades que a gente pode considerar, elas se fixaram a residência então, lá no Egito e na Mesopotâmia, são as primeiras. Elas então precisavam que essas comunidades se instalassem próximas aos rios e observem como que eles faziam o processo de canalização da água para fazer a irrigação, né? Como nós temos a explicação aqui do lado, ó, o que a prof falou, as primeiras comunidades sedentárias se estabeleceram perto de rios para que pudessem irrigar facilmente as plantações. Por quê? Porque vai ter períodos de seca ou de pouca chuva, e aí eles precisam molhar e irrigar esses plantinhos para eles crescerem e ter o alimento que eles precisam ter, certo? Então, em algumas épocas do ano, devido às estações chuvosas, os rios transbordavam, causando inundações e destruíam as aldeias. Então, claro, sempre que acontece uma chuva excessiva e o rio transborda, quando ela acontecer a perda, né, dessa plantação e até da aldeia, que era o lugar onde eles moravam. Então, essa questão é uma questão até histórica, né, que acontece isso. Mas eles canalizavam a água dessa forma, que em períodos de pouca chuva eles pudessem irrigar com facilidade a sua plantação. Então, eles criaram ali as construções que são chamadas, esse processo, né? Essas estradinhas em água, são chamados de canais de irrigação.
para que a água pudesse ser transbordada, né? Quando chove, ela sobe, e aí vai ser uma irrigação das terras. Aí eles também criavam barreiras, né, para segurar a água, ou diques, como eram chamados. Aqui nós temos esse outro instrumento bastante antigo, que eram utilizados pelas populações, e é uma espécie de conchinha, né, que pegava a água do rio, e levava até os canais e transportava até os canais de irrigação. Então, quando tinha uma época que pouca chuva, né, eles usavam esse recurso aqui para fazer o transporte da água, né? Tem um baldinho, pega no cantinho, pega o baldinho, é ele que leva até onde precisa colocar. Aí, essa técnica, vocês acreditem ou não, ela ainda pode ser utilizada nos dias atuais. Então, aqui nós temos uma imagem até atual, né? Que ela também pode ser utilizada. Ainda tem alguns lugares que utilizam esse recurso. Só que como foi evoluindo, né? Hoje em dia tem outros recursos mais sofisticados, digamos assim, que é a irrigação, né? Com encanamento. Então, puxa a água lá do rio no cano, e aí tem é, esse aqui, por exemplo, que se movimenta pela plantação. Tem alguns que são fixos, como você pode ver nessa plantação aqui. Deixa eu pegar aqui. Esse aqui é chamado de irrigação por aspersão, né? Que aí eles caminham, vão caminhando pela plantação para irrigar. Essa aqui é uma irrigação localizada, vocês podem observar que tem uns caminhos, tipo uma água encanada que a gente tem em casa, só que lá na agricultura. E aí tem esse aqui que é por um pivô, tipo aqueles dos campos de futebol, que aí eles canalizam a água e ele vai jogando água na plantação. E aí nós temos algumas perguntinhas aqui para fixar o que a gente aprendeu. Ao observar as imagens, então essa imagem e essas imagens, né? Que diferenças você nota entre as formas antigas e atuais? Então, a forma antiga, as pessoas tinham que se instalar próximas aos rios e eles criavam os canais, né? Esses canais para irrigar. Hoje, então, a diferença é que hoje nós temos água canalizada e nós temos um sistema de irrigação tecnológico. Não sei o que é mais tecnológico, com certeza. Imagina, puxar a água lá do rio, a água entra no cano, vai vendo o sistema de tubulação e aí vai, eles controlam até quanta água. Não quero um tanto, quero mais, quero menos, né? E essa aqui também, ó, uma plantação de alface, né? A gente usa uma plantação de alface para imagem. Aí eles também conseguem controlar. Choveu, não precisa irrigar, eles vão lá e fecham, digamos assim, a torneirinha. Ah, precisa liberar mais água. Eles liberam mais água. Então, aqui eles não tinham muito controle sobre como iria fazer a irrigação. Aqui é um sistema que consegue ter controle mais adequado. Então, a diferença, só para reforçar para vocês, é que antigamente, as comunidades, as sociedades precisavam se instalar próximas às rendas e eles tinham um sistema de canalização. Então, água. E que hoje é com um sistema tecnológico que é usado em irrigação, certo? Aí nós temos aqui na questão 5 também, ó, questão 5, que outras diferenças, tá? Existem entre a agricultura dos primeiros povos sedentários e o modo como ela é praticada hoje. Com essa parte aqui, você vai colocar de antigamente, como que era, e como que é nos tempos atuais. Então, os instrumentos. Lembra que na última aula a gente viu as ferramentas que eram utilizadas? Ó, vamos voltar aqui para vocês verem. As ferramentas, basicamente, que eles tinham era a foice, machado, e eram produtos, materiais que eram feitos a partir de pedras ou metal. Então, hoje, como que eram antigamente os instrumentos? Esses instrumentos, eles eram, então, de pedra ou metal fundido, e eram feitos toda à mão,
precisava fazer uma chave, precisava fazer uma coisa, precisava fazer alguma coisa, tinha que ir lá, pensar, modelar, ficar lapidando até conseguir o formato que queria. Nos tempos atuais, nós temos de metal, mas tudo é industrializado. Tudo é feito nas fábricas, nas indústrias, né? Eles criam esses produtos. E tem as máquinas também. Hoje tem trator, hoje tem colheitadeira. Então, antigamente, eles tinham que colher tudo lá com a foice, cortar, que deveria derrubar uma árvore com um machado. Hoje em dia já tem outras tecnologias que facilitam a agricultura. Então, nos tempos atuais, então, antigamente, você vai colocar ali, reforçando, que eram instrumentos de pedra ou de metal fundido, e eles eram feitos à mão, e tudo era feito à mão. Hoje, nos tempos atuais, então eles são, tem equipamentos, máquinas, né, que ajudam nesse processo desde plantar até colher e até irrigar. Antigamente era tudo manual. Hoje em dia tem até alguns tratores, algumas máquinas que tem até funcionário dentro desses veículos, né, que eles utilizam na agricultura. Antigamente era tudo embaixo do sol, calor, frio, tinha que ficar lá e trabalhar na plantação. A mão de obra, então a mão de obra, o que que é a mão de obra? É como que era feito esse trabalho. Quem que fazia esse trabalho? Quem que fazia esse trabalho lá na agricultura? Tinha agricultor? Não. Eram as pessoas, né? Ou precisava puxar, por exemplo, um arado para arar a terra, sabe? Então, eles precisavam da força dos animais. Então, quem fazia a mão de obra antigamente eram os seres humanos, né, as pessoas, ou animais, com a ajuda de animais, ou os dois juntos. Um pouco homem e um pouco animal. Ah, precisa puxar uma tora, uma árvore lá muito pesada. Pegava os dois animaizinhos e ajudavam a fazer esse trabalho. Nos tempos atuais, ainda tem o trabalho humano, ainda tem o trabalho animal. Ainda tem alguns lugares que utilizam animais, por exemplo, o cavalo para puxar uma carroça, um boi para fazer, ajudar nesse processo. Ainda tem, né? Mas hoje o que mais se utiliza são máquinas, né? E, claro, quem guia a máquina ainda é o homem, né? Mas então aqui você pode colocar que antigamente era o homem com os animais, e que agora é o homem, o animal e também as máquinas agrícolas, certo, Bruna? Um beijão. Então, se ficou alguma dúvida, por favor, me chama. Um beijo e até a próxima.